Patativa do Assaré. Então, na nossa escola, nós, como eu já falei, estamos desde o ano passado trabalhando, os meninos estão aqui, uns membros do projeto, e nós estamos desenvolvendo uma metodologia através de oficinas sobre a nossa própria história. E a partir disso, nós fomos ganhando destaque nas feiras científicas, onde nós passamos, fomos para a fase escolar, tivemos o primeiro lugar na área de ciências humanas e o primeiro lugar geral. Fomos para a fase regional, tivemos o primeiro lugar em ciências humanas, o segundo lugar geral na CRED 15. E fomos para o Ceará Científico fase estadual, nós tivemos o terceiro lugar dos mais de 125 projetos que estavam lá. Então, nosso projeto, eu já falei, acho que vocês já entenderam, é sobre a história de um povo simples, a história de um povo que dá orgulho de exaltar. Nós vamos apresentar o nosso projeto a vocês de forma de literatura de cordel. Nós somos assim. A cidade de Arneiroz, nós viemos representar, criando um projeto para que a outros possam ajudar. O seu nome se reduz à Terra da Luz, a luz da poesia popular. A história, com certeza, é peça fundamental, porém muitos desconhecem a da sua terra natal. Ela serve de alicerce, pois só assim se conhece a sua origem real. Porém, para conhecê-la, é preciso estudar, manter-se sempre focado e muito se dedicar. São poucos os que persistem, iniciam, mas desistem, vindo logo a parar. O projeto teve início com a observação, que para conhecer a história é grande a indisposição, até mesmo do estudante, e para mudar esse semblante, fizemos uma inovação. Criamos esse projeto para acabar com essa agonia, resgatando a história na forma de poesia, de modo mais atraente e, por certo, diferente dos que antes existiam. E, entre outros objetivos, valorizar a cultura, por meio de alguns versos, enaltecer a bravura de um povo aguerrido, convicto e destemido que leva uma vida dura. Realizamos uma pesquisa para as causas investigar a falta de conhecimento da história do Ceará, sendo o ponto de partida para a nossa investida e as produções iniciar. Os cordéis estando prontos, houve um planejamento para aplicar as oficinas e divulgar o movimento, mostrando cada conceito. O projeto foi bem aceito, sem que houvesse impedimento. Esperamos que o projeto possa contribuir para que os educandos venham adquirir o hábito de leitura, conhecimento da cultura e os estudos progredir, e assim levar a todos de forma mais resumida, por meio de alguns cordéis, deixar então entendida a história dos que aqui viveram, lutaram e até morreram pela nossa terra querida. Este é o nosso projeto, que serve como um apelo para que a nossa história sirva como um modelo. Independente do resultado, o mesmo será tocado com carinho, empenho e zelo. Então, pessoal, e a gente faz os cordéis históricos, aqueles cordéis que remontam à colonização do estado do Ceará. A gente transformou em cordel toda a história do Ceará, desde sua colonização, todos os processos de independência que ocorriam, os movimentos, Estado Novo, regime militar. A gente transformou tudo em literatura de cordel. E também a gente recita alguns personagens marcantes da história do Ceará, como é o caso do grande Patativa do Assaré. Faz também transformamos livros conhecidos da literatura cearense em literatura de cordel. Por exemplo, Iracema, 15, Guarani, todos que são estudados e importantes para a história, para a literatura, nós transformamos, porque é muito importante tanto na história brasileira quanto na história cearense. E assim nós percebemos que muitas das universidades cearenses, como por exemplo a UFBA, ela cobra história cearense. Então a gente vê que através da literatura de cordel é uma leitura dinâmica e é uma literatura que os alunos e também os professores utilizam para trabalhar nas aulas. E regional também. E regional também. Porque é algo muito importante e que nós temos que ter conhecimento. Para a nossa vida, seja ela qual for a profissão que a gente quer seguir, a gente tem que ser primeiro um cearense que conhece a sua própria história. Então, pessoal, como eu falei, a gente fez o cordel do Patativa, a gente recitou até ali dentro do museu, só que a gente vai recitar aqui para vocês. Símbolo da poesia com força e superação, sendo um exemplo de vida, nascido aqui no sertão,
Patativa do Assaré foi e ainda é fonte de inspiração. Com uma linguagem simples, buscava sempre retratar a vida dura e sofrida do povo do seu lugar. E de forma poética, tornou sua história épica na poesia popular. Nascido no interior, teve que se acostumar e desde muito cedo começou a trabalhar, indo à roça, indo à luta, na peleja e na conduta para a família sustentar. Ficou cego de um olho e o pai logo perdeu. Com tanta dificuldade, o mesmo assim cresceu. E ainda sem cartaz, o menino virou rapaz, apesar do que se deu. Com 12 anos de idade, a escola frequentou. Apesar de pouco tempo, isso muito lhe ajudou, pois conhecendo a poesia, sua história se erguia, findando no que findou. Fez seus primeiros versos com 13 anos de idade. Depois comprou uma viola e partiu para a cidade. O então Patativa, comparado a uma ave nativa, mostrava sua criatividade. Com o passar do tempo, sua fama foi aumentando, e verso após verso, assim ele ia andando. E com a triste partida, grande obra de sua vida, seu talento ia mostrando. Ganhou projeção nacional e seu trabalho divulgado, na forma de poesia, deixava então seu recado, conhecido em toda parte por meio de sua arte que deixou grande legado. Com uma visão crítica da dura realidade e do povo sertanejo, pois tamanha era a dificuldade, sendo quase nem lembrado, o pobre era injustiçado, com intensa desigualdade. Patativa do Assaré é um exemplo de vitória, pela sua grande obra e sua linda trajetória. Sofrendo desde criança, alimentou sempre a esperança do triunfo de sua história. E também, no nosso projeto, vocês são de que cidade? Arariaçu. Todos? Então, a gente também está resgatando causos, histórias verídicas sobre a história do Ceará e que contribui constantemente e efetivamente para a gente compreender o momento que vivia e passava o Estado. Por exemplo, vocês já conheceram a história do bode vereador de Fortaleza? Bode, marido da casa. Já?